dia a todos. Sejamos todos bem-vindos neste dia, nesta casa. E é uma alegria poder recebê-los a todos um dia muito especial, porque nós estamos abrindo as nossas palestras. Hoje é a primeira palestra do ano de 25 e onde nós vamos ter o nosso amigo muito querido, Marinho. E aí na mesa vai estar ele, a esposa, a Vera, acredito que todos devam conhecer, a Yarinha aqui, eu sou a Thelma. Muito prazer para quem não me conhece. E hoje, além da gente ouvir o Marinho, nós vamos ter a Raqueline, que vai, enquanto o Marinho estiver falando, ela vai fazer a interpretação em Libras, porque nós precisamos agregar tudo que é de bom para aqueles que não puderam vir e também não conseguem ouvir. Então, nós vamos começar com ela hoje, fazendo essa parte. E outra coisa, a palestra do Marinho hoje será gravada. Então, para o YouTube, vão subir flashes, mas vai ter a palestra na íntegra. Aí, cadê a Lídia? Falei. Tudo bem? Está tudo certo? Fiz direitinho? Ótimo. Então é isso, minha gente. Então, que todos nós tenhamos uma excelente palestra. E outra coisa, palestras, pelo menos no meu entendimento, são feitas para que nós possamos refletir com relação a nós mesmos, a nossa postura e aquilo que nos movimenta no dia a dia, Porque cada um de nós tem a sua interpretação, a sua compreensão, e eu acho que tudo que possa agregar na expansão da nossa consciência, isso para mim é fundamental. Então, que todos nós possamos fazer esse trabalho conjuntamente. Então, nesse instante, nós vamos elevando o nosso pensamento e o nosso coração até Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, e agradecê-los pela oportunidade que estamos tendo de nos reunir em nome dele e buscar nas orientações e nos ensinamentos que nos serão ministrados o fortalecimento do nosso norte, para que nós nos mantenhamos fiéis à nossa escolha e a Jesus. E assim, agradecidos, nós vamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. E agora, nós vamos começar a nossa palestra. Bom dia a todos, a todas. Então, a Thelma já fez aí uma apresentação do Marinho, mas me colocaram para falar mais alguma coisa. O Marinho, claro que a maioria aqui conhece. Marinho está no Grupo Noel, trabalhando no Grupo Noel desde 1996. Começou nas escolas, fazendo os cursos e depois já foi chamado para ministrar aulas. Então, atualmente, ele dá aula no 2º ano de médiuns, no presencial aos sábados, às terças-feiras online, o curso de filosofia espírita, e também atua nas preleções às quartas-feiras à tarde e aos sábados após a aula. E o Marinho, ele tem 7 livros psicografados, com Espírito Mários. O primeiro deles, Deus Sempre Responde. O segundo livro foi sobre Mistério da Vida. Os 7 Medos da Alma, que foi o último. O ano passado foi lançado, Os 7 Medos da Alma. Então tem o Mistério da Vida, Deus Sempre Responde. As 4 Vidas de Amélie Fontaine.
E sempre é tempo de aprender. Sempre é tempo de aprender foi o primeiro. Aí o segundo foi Deus sempre responde. O mistério da vida foi o penúltimo e o último é os 7 medos da alma. E tem 2 livros que não são psicografados, que é o Estresse, através de uma outra editora, e o Mestre e o Aprendiz. Ok? E hoje o Marinho vai trazendo esse tema para vocês, para todos nós, a moral espírita. É um tema muito importante para nós espíritas, muito importante, interessante. Todo mundo já conhece essa lição, tem estudado nas escolas, mas é sempre bom estarmos revendo, aprendendo mais e refletindo, e muito mais do que refletir é colocar em prática, introjetar dentro do coração e colocar em prática. Para finalizar, o Marinho, ele é psicólogo, é filósofo, tem essa formação, mestre em psicologia e professor universitário. Aposentado agora da universidade, mas aí nos trabalhos dele. Passo a palavra para o Marinho. Bom dia a todas, bom dia a todos. O tema da palestra de hoje é a moral espírita. E tem como subtítulo uma citação importante de Kardec. O verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral. Mas, na verdade, essa citação continua. Completa, ela é: o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que realiza para dominar as suas más inclinações. Nós vemos por aí a importância desse tema, por isso que foi escolhido. É um tema que representa, dentro do Espiritismo, a própria transformação moral e espiritual de cada pessoa. O tema da moral espírita representa para nós a caminhada rumo à perfeição através da lei do progresso. E nós vemos pelo próprio título que se trata não apenas de conhecimento dos valores morais, mas principalmente da aplicação desses valores em nossa vida. Assim, nós temos o conjunto de conhecimento e prática, que representam a transformação por meio da virtude. Mas a gente fala, moral é transformadora, mas o que é moral? Nós podemos definir a moral como o conjunto dos valores que nos levam à vida social harmoniosa, à vida social fraterna. Ou seja, a moral estabelece regras que dizem o que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que é proibido. E assim, a finalidade da moral é a boa convivência. Nós somos seres sociais, como já se disse muitas vezes, nós não somos uma ilha. Nós temos um contato diário com muitas pessoas. Assim, nós somos seres sociais. Mas não somos apenas seres sociais. Nós somos também seres interdependentes. Uns dependem dos outros. Há quem diga, não, eu sou livre, eu sou independente, eu não dependo de ninguém. Eu vou dar um simples exemplo para mostrar como nós somos interdependentes. O cafezinho que
que nós tomamos pela manhã. Para tomar esse cafezinho que está ali naquela xícara pequena, nós dependemos de uma pessoa que comprou uma fazenda ou que herdou uma fazenda e resolveu plantar café. Para plantar o café, essa pessoa precisou de muitos empregados. Então, nós dependemos de quem plantou, de quem tratou e de quem colheu os grãos de café. Mas não para aí. Esse café foi para uma torrefação. Nessa torrefação, o café foi torrado e moído. Então, mais pessoas de quem nós dependemos. Depois, esse café foi ensacado em embalagens de 1 quilo que foram aos supermercados. Isso significa que nós também dependemos dessas pessoas. Nos supermercados, houve pessoas que colocaram essas embalagens nas gôndolas. E quando nós compramos, nós dependemos de todas essas pessoas que vieram antes. Portanto, para tomar aquele cafezinho, eu precisei de muitas pessoas. Mas eu poderia continuar. O cafezinho tem açúcar. A mesma coisa com açúcar, com a colherinha, a mesma coisa com tudo que está ali na mesa, inclusive a cadeira em que eu estou sentado. Vejam, uma coisa muito simples, um cafezinho. Quantas pessoas foram necessárias para que eu pudesse tomar esse cafezinho? Então, nós somos seres sociais e somos também seres interdependentes. E para que possamos conviver em paz, para que possamos conviver em harmonia, nós precisamos das regras morais. Essas regras estabelecem para nós aquilo que é melhor no contato com os outros seres humanos. Bem, a moral é transformadora. Através dela é que nós crescemos, que nós evoluímos. Mas aí alguém pode perguntar, o que é moral? Moral é o conjunto de regras que estabelecem uma convivência pacífica e harmoniosa. E, como eu já disse, depende de conhecimento, que é teoria, e de aplicação, que é prática. Então, a moral é importante porque ela nos transforma. E aí a gente pergunta, e a moral espírita? A moral espírita é a mesma do Evangelho. A moral espírita é a mesma do Cristo. Portanto, se os ensinamentos de Cristo são transformadores, a moral espírita também é transformadora. E ela transforma através das virtudes. E nós podemos perguntar, o que é virtude? Virtude é uma qualidade que guia os nossos atos para a realização do bem. Nós temos várias virtudes, mas nós podemos sintetizar as virtudes em 7 virtudes básicas: caridade, humildade, perdão, desapego, paciência, tolerância e gratidão. Caridade. Caridade é a aplicação do amor em favor do próximo. Caridade
significa benevolência para com todos, indulgência para as falhas alheias e perdão das ofensas. A caridade pode ser material e moral. A caridade material é aquela, por exemplo, em que nós doamos dinheiro, alimento, coberta, enfim, ela se refere a tudo que é material. E é importantíssima, porque nós vivemos numa dimensão material e precisamos da matéria para podermos dar continuidade ao nosso desenvolvimento. Mas existe um outro tipo de caridade, que é a caridade moral. Caridade moral é, por exemplo, eu ouvir com respeito alguém que precisa desabafar. É eu dizer boas palavras para alguém que está desanimado diante da vida. É eu procurar o lado positivo das pessoas ao invés de me fixar no lado negativo. Então nós temos dois tipos de caridade. E há um conto que expressa muito bem a essência da caridade. Chama-se O Idoso e a Jabuticabeira. Um senhor de idade muito avançada estava tratando de uma plantinha. Aproximou-se um jovem e perguntou: que planta é essa? E ele respondeu: é uma jabuticabeira. E o jovem perguntou: quantos anos são necessários para essa planta dar frutos? São necessários pelo menos 15 anos. E o jovem, com empáfia, perguntou: e o senhor acha que vai viver tanto tempo assim? O idoso respondeu: não, eu não vou viver tanto tempo, porque eu já estou no fim da minha jornada. E com mais empáfia ainda, o jovem disse: então, que vantagem você leva cuidando dessa planta, meu velho? Ele respondeu: vantagem nenhuma, a não ser a vantagem de saber que se todos pensassem como você, ninguém colheria jabuticaba. Ou seja, a moral dessa história é que uma pessoa caridosa está muito mais interessada no plantio do bem para o próximo do que numa provável colheita de frutos. Essa é a essência da caridade, um amor universal e um amor desinteressado. Humildade. Humildade é modéstia. Humildade é simplicidade. E humildade é também o reconhecimento dos nossos limites. Um exemplo clássico de humildade está na antiguidade grega. Sócrates. Um discípulo de Sócrates, entusiasmado com a sua sabedoria, foi até o templo de Apolo Lício, onde havia sacerdotisas que, em transe mediúnico, respondiam a perguntas dos consulentes. E ele perguntou: quem é o homem mais sábio da Grécia? A pitonisa respondeu: o homem mais sábio da Grécia é Sócrates. E ele, todo feliz, foi correndo
até o mestre e disse: a pitonisa acabou de dizer que você é o homem mais sábio da Grécia. E Sócrates, imperturbável, disse: sábio é uma pessoa que conhece muitas coisas. E eu só conheço uma. Eu só sei que nada sei. É claro que Sócrates sabia que tinha um conhecimento superior, mas ele também tinha consciência do limite desse conhecimento. Por isso que é um exemplo clássico da humildade. Perdão. Perdão é a desculpa das ofensas. E o perdão é tão importante que os discípulos de Jesus, certa vez, lhe perguntaram: nós devemos perdoar 7 vezes? E Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, devemos perdoar sempre. Mas perdoar não é apenas um gesto de espiritualidade. Perdoar é também um gesto de inteligência. Por quê? Quem guarda mágoa no seu interior está guardando energia deletéria, energia prejudicial. E mais cedo ou mais tarde, essa energia vai converter-se em doença. Isso significa que se eu perdoo, eu libero essa energia e estarei livre de uma doença futura. Portanto, o perdão é importante tanto no aspecto espiritual como um ato de inteligência. Jesus deu um exemplo também clássico de perdão. Quando ele estava sofrendo no madeiro da cruz, pediu a Deus que perdoasse aqueles que o estavam maltratando e o levando à morte. E disse: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. É um exemplo clássico do perdão. A outra virtude, o desapego. Nós precisamos desapegar-nos da dimensão material. Nós precisamos desapegar-nos dos bens materiais, porque nós somos espírito e não o corpo que nós apresentamos. Assim, com o desapego, eu fico sabendo que quando eu desencarnar, eu não levarei o dinheiro que está no banco. Quando eu desencarnar, eu não levarei o meu carro, não levarei a casa, o apartamento, nem sequer levarei o meu corpo. Porque eu sou espírito. Mas existem 2 tendências extremas em relação ao corpo. Uma é a idolatria do corpo. E a outra é desfazer-se de qualquer cuidado em relação ao corpo. Quando nós ligamos o televisor, nós vemos vários programas de exaltação do corpo, como se nós fôssemos o corpo, deixando de lado, portanto, a dimensão espiritual. Por outro lado, há quem acabe deixando de lado o próprio corpo. No início
do cristianismo, havia umas pessoas que se chamavam anacoretas. Os anacoretas eram pessoas que saíam da convivência social e iam morar no deserto para ficar apenas em estado de oração, descuidando completamente do corpo. Há até um caso interessante, um anacoreta que morou durante vários anos em cima de uma coluna de mais de 20 metros. Ele passava o dia naquela coluna em oração e totalmente desapegado do corpo. Mas com isso, muitos deles acabavam doentes e por causa da doença acabavam também desencarnando. A doutrina espírita segue aquilo que se chama o justo meio termo. O justo meio termo, neste caso, é o seguinte: eu sou um espírito, portanto, a preferência é a dimensão espiritual. Mas para eu cumprir a missão a que vim nesta existência, eu preciso do corpo. Então eu preciso cuidar bem do corpo para ter saúde e poder cumprir com a missão a que eu vim nesta existência. Outra virtude, a paciência. Nós precisamos de muita paciência. Eu costumo citar um exemplo. Para quem vai ao Pastorinho, há um semáforo de pedestres que é demorado, porque ele é um semáforo trifásico. E há pessoas que perdem a paciência e veem que não está chegando nenhum carro e começam a atravessar. Quando estão no meio da rua, viram uma moto ou viram um carro, e eu já cheguei a ver pessoa que foi atropelada por causa disso. Falta de paciência. Os pais têm que ter paciência com os filhos, porque para os filhos amadurecerem é como um fruto. A flor, para transformar-se em fruto, tem um tempo. A criança também, para transformar-se num jovem e num adulto, tem um tempo. E os pais precisam respeitar esse tempo, usando de paciência. Os professores, os alunos, uns aprendem rapidamente, outros demandam muito mais tempo. E o professor tem de ter paciência com o tempo de cada um. Tolerância é outra virtude, muito próxima da paciência. Tolerar é passar pelos problemas da vida com serenidade e com equilíbrio. E é também tolerar as diferenças. Nós não somos iguais, nós somos semelhantes. Mas cada um tem, por exemplo, um tipo psicológico. Vamos pegar dois tipos: extroversão e introversão. Extroversão corresponde à pessoa que está muito mais voltada para o mundo exterior do que para o mundo interior. É uma pessoa que gosta de conversar, é uma pessoa que gosta de procurar amigos, enfim, é uma pessoa que busca a presença dos outros. Já o introvertido é aquela pessoa mais voltada para dentro de si mesma. É aquela pessoa que gosta de estar sossegada lendo um livro. É aquela pessoa que no fim de semana
está na cozinha fazendo um quitute bem sossegadinha, sozinha, sem a presença de mais ninguém. Agora imaginem um casal. O homem, o marido é extrovertido, a esposa é introvertida. Para que os dois possam conviver em harmonia, o marido precisa ceder e de vez em quando estar em casa também, junto da esposa. A esposa, por sua vez, precisa ceder e sair com o marido para conversar, para almoçar com outras pessoas e trocar ideias. Quando nós fazemos isso, nós estamos usando de tolerância. E a tolerância é fundamental para a boa convivência. E a gratidão. Gratidão é o reconhecimento por um bem recebido. A pessoa grata, ela é grata à própria vida, é grata, em primeiro lugar, a Deus, é grata aos outros, é grata, inclusive, aos animais que tem em casa. A gratidão, ela se expressa por esse reconhecimento, por esse sentimento que nos torna equilibrados, harmoniosos. A gratidão é fundamental, inclusive, como diz José Carlos de Luca, ela é importante porque libera um hormônio chamado endorfina. E a endorfina fortalece o sistema imunológico. Então vejam como o sentimento de gratidão é importante até para a nossa saúde. Essas virtudes que sintetizam um número muito maior de virtudes. Mas é importante que nós saibamos quais as virtudes que nós já temos e quais os defeitos que ainda nós temos. Ou seja, é importante o autoconhecimento. E sobre isso, há um conto que ilustra muito bem, chama-se O Concurso. Ana Maria era uma jovem que era dada à maledicência. Sempre que se encontrava com alguém, estava falando mal de uma outra pessoa. De tal modo que ela era temida pela sua língua ferina. E certa vez ela resolveu prestar um concurso. Estudou, mas na hora da prova deu um branco e ela não foi aprovada. Como ela falava mal de todo mundo, logo pensou, bem, já estão falando mal de mim, estão dizendo que eu sou ignorante, estão dizendo que eu não tenho competência, estão dizendo que eu sou uma pessoa vencida na vida e assim por diante. Mas ela precisou ir a uma loja e quando chegou nessa loja encontrou uma amiga. E essa amiga disse, não desanime, você perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra. Continue tentando. Encontrou-se com uma outra amiga que disse, você caiu, é verdade, mas você pode levantar-se e continuar caminhando. E uma vizinha disse, continue tentando o concurso, porque um dia você vai conseguir. Você tem competência para isso. Diante dessas boas palavras, ela começou a pensar, até hoje eu só falei mal dos outros.
Mas agora estou vendo como dá bom ânimo e motivação a boa palavra. Então, daqui para frente, ao invés de falar mal, eu vou procurar o lado bom dos outros. E assim ela começou a fazer. E motivada pelas amigas, continuou estudando e um tempo depois acabou sendo aprovada num concurso público. Mas o mais importante é que ela se transformou de uma pessoa dada à maledicência para uma pessoa voltada para o lado bom dos outros. Isto nos mostra que, para nos transformarmos, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos do autoconhecimento. E no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos dá uma orientação. Ele diz: todas as noites, antes de você adormecer, faça uma autoanálise. O que eu fiz no dia de hoje? Eu fiz alguma coisa que eu censuraria no outro? Eu fiz alguma coisa contra Deus? Alguma coisa contra mim mesmo? O que é que eu fiz de bom? O que é que eu fiz de mal? Com isso, eu passo a ver as minhas virtudes e os meus defeitos. Os erros que eu cometi hoje, eu vou procurar corrigir amanhã. Os acertos que eu tive hoje, eu vou procurar ainda melhorar amanhã. De tal modo que o autoconhecimento acaba nos levando à autotransformação. E para nós nos transformarmos, são importantes 4 passos. Primeiro, por que me transformar? Resposta: para cumprir o sentido da minha vida, que é progredir, que é caminhar rumo aos espíritos de primeira ordem, os espíritos puros, para um dia chegar à angelitude. O que mudar? Mudar os meus defeitos, mudar aquilo que eu estou fazendo e que está atrapalhando o meu desenvolvimento moral e espiritual. Terceiro, como mudar? Escolhendo as virtudes que sejam contrárias aos meus defeitos. Por exemplo, se eu sou uma pessoa dada a julgar a vida dos outros, agora eu vou passar a compreender a conduta dos outros. Então eu vou deixar um defeito e vou começar a instalar uma virtude. E como continuar nesse caminho de progresso? Em primeiro lugar, estudando o Evangelho. Estudando as obras básicas da codificação espírita. E estudando outras obras que estejam em sintonia com o Evangelho e com a doutrina espírita. Agindo assim, eu começo a me modificar, eu começo a me transformar. E Herculano Pires, autor espírita muito conhecido, diz que a moral espírita não se destina apenas à transformação individual.
a doutrina espírita também se destina à transformação do mundo, quer dizer, à transformação da sociedade. E para que eu possa contribuir com a transformação da sociedade, eu preciso de amor, de trabalho e de solidariedade. Amor, como nós já vimos, abrange a benevolência para com todos, a indulgência para os defeitos alheios e o perdão das ofensas. O trabalho desenvolve as nossas potencialidades, mas não apenas o trabalho profissional, qualquer atividade em benefício do próximo. Por exemplo, o trabalho voluntário. O trabalho voluntário numa ONG, o trabalho voluntário numa creche, o trabalho voluntário num centro espírita. O trabalho voluntário faz com que eu cresça interiormente e, ao mesmo tempo, eu ajude as outras pessoas. Herculano Pires fala, eu não consigo sozinho mudar o mundo, mas eu consigo mudar a mim mesmo. E mudando a mim mesmo, eu estou colaborando para a transformação da sociedade. Eu estou colaborando para a transformação do mundo. E sobre a solidariedade, há um conto que diz o seguinte: um jovem tinha o conceito de ser uma pessoa que procurava ajudar a todos. Quando cursava engenharia civil, costumava auxiliar os colegas que não entendiam bem as lições. E quando se tornou engenheiro civil numa construtora, continuou com a mesma boa vontade em relação a seus colegas, em relação a seus subordinados. Assim, quando ele soube que o filho de um pedreiro havia sofrido um desastre, ele foi até a casa desse pedreiro e, além das boas palavras, ainda deixou uma quantia em dinheiro para o que fosse necessário. Bem, o tempo passou e um dia ele sofreu também um acidente na construção. E quando estava no hospital, para sua surpresa, recebeu a visita do pedreiro e do seu filho. O filho, um tanto acanhado, entregou-lhe um livro e disse: o senhor ainda vai ficar um bom tempo aqui no hospital. E nada melhor do que passar esse tempo lendo um bom livro. O livro era um exemplar do Livro dos Espíritos e foi o início de transformação desse engenheiro que passou a fazer parte das fileiras do Espiritismo. E dada a sua forma de tratar, de receber os outros, esse pedreiro e esse filho do pedreiro viam nessa pessoa, nesse engenheiro, um verdadeiro irmão. Esse conto mostra a importância da solidariedade, porque através da solidariedade eu estou ajudando o outro e, ao mesmo tempo, estou ajudando a mim mesmo. Quem é solidário atrai os outros para si. E isso é de importância fundamental. Nós estamos falando da moral espírita. E falando
da moral espírita, nós estamos dizendo que ela nos transforma através das virtudes. E estamos citando várias virtudes que são os instrumentos para a nossa transformação moral e para a nossa transformação espiritual. A caridade, que é a principal das virtudes, nos traz também a felicidade interior. Há um outro conto que trata exatamente disso e se chama O Príncipe Infeliz. Havia um reino em que o rei tinha um filho único, o príncipe, que tinha tudo o que queria e que fazia tudo o que desejava. Mas, apesar disso, não demonstrava uma fisionomia feliz. E o rei um dia lhe perguntou: você tem tudo que deseja na vida? Faz tudo o que quer? Por que você não é uma pessoa feliz? E o príncipe não soube responder. Então, o rei ofereceu um prêmio muito grande em dinheiro a quem conseguisse fazer o príncipe feliz. E num certo dia, apareceu no palácio um mágico. E esse mágico disse: eu consigo fazer esse príncipe feliz. Foi com o príncipe até um aposento, tomou de um papel e com uma tinta invisível escreveu alguma coisa. Entregou o papel ao príncipe e disse: vá a um quarto escuro, acenda uma vela, coloque o papel próximo e você vai conseguir ler a mensagem que vai torná-lo feliz. O príncipe fez isso. E quando ele colocou o papel sobre a vela, ele leu: pelo menos uma vez por dia, pratique um ato de bondade. Ele achou isso tão simples, não deu muita atenção, mas resolveu colocar em prática. Pegou uma sacolinha, encheu de moedas de ouro e entregou a um mendigo. O mendigo abriu um sorriso de felicidade. E diante desse sorriso, o príncipe também sorriu. E a partir daí, ele começou a cada dia praticar um ato de bondade, levando a felicidade a alguém. E pela lei do retorno, a felicidade que ele levava voltava ampliada para ele. E ele se tornou, a partir daí, uma pessoa feliz. Este conto mostra que a bondade, isto é, a caridade, leva a felicidade aos outros e traz a felicidade a quem a pratica. Nós falamos em 7 virtudes. Nós podemos resumir essas 7 em 3. Caridade, humildade e estudo. Estudo também é fundamental. Nós precisamos criar o hábito de ler todos os dias, sem exceção. Eu até costumo, nas preleções que faço antes do passe, dizer: se vocês lerem uma página por dia, ao final de um ano, terão lido 365 páginas. Mas não é a quantidade de páginas que interessa, mas a qualidade da leitura. A leitura é um primeiro passo, o estudo é o segundo, e o terceiro é a prática. Então, nós podemos sintetizar
a transformação através das virtudes, com 3 dessas virtudes: caridade, humildade e estudo. E se quisermos fazer uma síntese plena, apenas uma: caridade. Porque a caridade é a raiz de todas as virtudes. Tudo começa com a caridade. E foi por isso que Kardec, com muita clareza e com muita objetividade, disse: sem caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Isto é, fora da caridade não há possibilidade de progresso moral e espiritual. A caridade é a raiz de todas as virtudes. E a sabedoria de Kardec ainda disse: o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral, que o impulsiona para o progresso, a perfeição, a sabedoria, o amor, enfim, a felicidade. Se nós praticarmos, se nós buscarmos incorporar virtudes em nossa vida, nós estaremos nos impulsionando rumo ao progresso, rumo à perfeição e rumo à felicidade. Era a mensagem que eu tinha para vocês hoje, através desse tema tão importante que é a moral espírita. Muito obrigado. Gente, que palestra! Que coisa gostosa! Bem no domingo aqui. Como isso deixa a gente feliz, Marinho. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pela grande palestra, para a gente poder estar refletindo, não é mesmo? A gente fala assim, caridade, o amor. Mas se a gente faz caridade sem amor, não dá certo, né, Marinho? Sem dúvida. Não dá certo. Aí a gente fala, mas eu estou fazendo caridade. Mas você está fazendo de coração? Você está fazendo porque você está entendendo por que está fazendo? Eu faço. Então é por isso que a gente não está ainda engatilhado, né, nesse processo. Então, agradecemos mais uma vez, querido, por essas reflexões, né, maravilhosas, porque por mais que a gente saiba, ouvindo de outra forma, a gente começa a pensar diferente também, né? Então, eu sempre faço. Nossa, mas o Marinho falou lá que a gente precisa dar uma olhadinha dentro de nós, porque é fácil a gente olhar fora, né? Fora a gente acha um monte de coisa. E dentro de nós? Então, vamos aproveitar essa oportunidade e vamos encerrando agora o nosso encontro. Muito gostoso, por sinal, né? Então, vamos agora levando o nosso pensamento ao alto ainda mais, pois sabemos que a espiritualidade também está presente. Muitos espíritos estão aqui ouvindo, aprendendo também, assim como cada um de nós. Que nós possamos, dessa forma, nos olhar internamente e podemos perceber o quanto podemos estar oferecendo a todos à nossa volta. Não estamos falando que isso é fácil, nós estamos falando que simplesmente é possível. E a cada passo que damos em direção a esse pensamento de mudança,
de querermos melhorar, podemos ter certeza que ao lado, à frente e atrás, teremos as pessoas perfeitas ou melhores para que todo esse processo nos eleve. Lembrando sempre da necessidade que cada um tem que ter para dar início a todo esse processo. Porque se todos nós, se cada um fizer a sua parte, teremos um núcleo de pessoas não pensando igual, porque nós somos todos diferentes, mas com o mesmo propósito. O propósito de ouvir, pensar, doar, realizar. Então, que nós possamos, durante toda essa semana, estarmos pensando em tudo isso e agradecendo ao nosso Pai por mais essa oportunidade que estamos tendo aqui no dia de hoje. Que as bênçãos dos céus nos acolham, nos abracem nesta manhã e por todo o nosso dia, para que assim, mais fortalecidos, possamos angariar em nossas almas e em nossos corações realmente essa necessidade de sermos pessoas caridosas conosco e com todos aqueles à nossa volta. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Que a gente possa ter um domingo maravilhoso. Mais ainda, né? Porque nós já começamos bem. Tá bom? Obrigada, gente, pela presença.